será mascaramento, né? Foi, acho que o tema mais pedido aí no último mês. E tenho certeza que será bem interessante esse nosso bate-papo, né? É importante deixar bem esclarecido que nossa intenção não é esgotar o assunto, né, Thelma? Nem tampouco dar uma aula aqui de mascaramento, né? Mas eu acho que a ideia realmente é que nós possamos trazer alguns insights, né? Algumas dicas e conversar um pouquinho sobre esse assunto que costuma ser aí tão difícil, né? Porque tem muitas variáveis, tem técnicas diferentes, né? Os pacientes se comportam de formas diferentes, equipamentos diferentes. Então, essa live é para a gente bater um papo sobre isso. E você tem uma longa história aí com mascaramento, né, Thelma? Quer contar pra gente? Então, obrigada, Mônica, de novo, né, por esse convite para a gente falar um pouquinho mais sobre audiologia, sobre as questões que permeiam os nossos diagnósticos, né, a gente já falou sobre laudo, e aí foi o que você falou, né, acho que uma hora não dá para a gente esgotar o assunto, é muita coisa para a gente discutir, acho que tem muitas questões, muitas variáveis, então é importante, né, que a gente pelo menos esclareça, né, quais são os conceitos básicos que a gente tem, né. Eu tenho, assim, eu queria até falar sobre esse histórico, né, que para mim é um orgulho muito grande. Só para contar um pouquinho da minha história também, eu entrei na Santa Casa para fazer, na época não era nem curso de especialização, né, era um estágio que a gente fazia, e a gente podia fazer até, eu estava no último ano da faculdade, em 78, 1978. E lá estavam duas profissionais que eu respeito muito e que se tornaram grandes amigas no decorrer da minha carreira de audiologista, uma Ieda Russo e a outra foi a Carminha Maria do Carmo Redondo, né? A Ieda saiu logo no primeiro ano depois que eu entrei, e aí eu fiquei de 78, fiquei 8 anos na Santa Casa, porque na época a gente podia ficar e supervisionando alunos, então para mim assim foi uma experiência e que eu não posso, eu acho que a minha formação de audiologista acho que vem muito dessa experiência de 8 anos dentro da Santa Casa. Tem coisas que eu vi nesse estágio, né, que eu nunca mais vi, né? Então, por exemplo, uma vez que o doutor Tarcísio chamou para ver um tumor glômico no imitâncio, eu nunca mais vi, né, na hora. E na época que a gente começou a estudar um pouco dessa coisa do mascaramento, porque a gente via que o que a gente tinha aprendido até então, mascarar. E a gente começou a perceber que não era só isso, né? Então foi um grupo de estudos que a gente começou lá em 79, com a Carminha tomando conta desse grupo de estudos, né, que muito honrou a gente, que muito abriu a cabeça da gente para essas questões de mascaramento. E aí, assim, então eu não posso deixar de dizer o quanto a Carminha foi importante na minha formação, né, enquanto mascaramento. Qualquer curso, qualquer aula que ela dava dentro do congresso, dentro dos congressos, tanto dos EIAs, congresso de fono, assim, era sempre uma experiência, né, era sempre um aprendizado. Então eu nunca vou poder dizer o quanto ela, né, foi importante. E depois, no final, que ela ia defender o mestrado dela na Santa Casa, ela me convidou para ser parte da banca dela. Isso, para mim, foi uma honra enorme, né? E era sobre mascaramento. Então, para mim, assim, eu não posso deixar de dizer isso, né? O quanto ela foi importante nessas questões de mascaramento, o quanto todo mundo aprendeu com ela de mascaramento, né? O quanto a gente se sentiu honrada de estar pertinho dela, de poder discutir com ela essas questões de mascaramento. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida de mascaramento, assistam às aulas que tem por aí da Carminha, né, dos congressos, das palestras, leiam o que ela escreveu nos livros de audiologia, porque foram insights muito importantes que ela passou para a gente, e eu me sinto muito honrada de poder ter participado desse grupo com ela, né? A gente nunca vai poder esquecer. E depois, quando ela ia defender o mestrado dela, ela ia defender o mestrado numa terça-feira, ela faleceu, acho que na quarta, na quinta, na semana anterior, né? E foi assim, tem sido muito difícil, né? Viver sem a Carminha. Às vezes você pega, né?
ligando, aí eu falo com ela, plano, né? Carminha, tem um caso aqui que, né, e aí você fala, ela não está mais aqui, mas ela deixou grandes ensinamentos, a gente não pode esquecer pra o quanto ela foi. fonoaudiologia toda, né? Fonoaudiologia, sabe, quem assistia? Eu lembro uma vez que a gente fez uma palestra no congresso, e aí colocaram ela numa salinha pequenininha, né, para falar. A sala lotou, tinha assim, gente saindo pelo ladrão da sala, né? E a pessoa da sociedade entrou e falou assim, gente, mas tem gente lá fora esperando e tá brigando porque quer entrar, que realmente ela foi uma referência pra gente. Sim. Né? Então, tudo isso que eu falo hoje de mascaramento tem a ver com tudo que a gente discutiu desde 78, faz quantos anos? 40 anos, né? De amizade. Minha amiga era minha sócia da minha empresa, então, né, eu acho que não dá para esquecer tudo que ela ensinou para gente, né, tudo que a gente aprendeu com ela de mascaramento. Eu não podia deixar de agradecer ela que está lá em cima iluminando os nossos caminhos, as nossas buscas aí pelas questões do mascaramento. Com certeza, com certeza. De poder agradecer, né, tudo que ela foi aí pra gente. Eu acho que uma das coisas... e continua rendendo frutos, né? Porque você é um exemplo, né, de frutos que ela está colhendo agora, né, de outra forma. Eu acho que é legado, né? A gente tem isso, a vontade de realmente deixar algo para o próximo, né? Para as próximas gerações, para a comunidade científica, inspirar outros profissionais. Então, muito bacana o seu relato. Obrigada por compartilhar conosco. Muito, muito legal. Diga. Thelma, vamos começar primeiro conceituando o mascaramento e vamos comentar o conceito do mascaramento e por que ele tem que ser utilizado, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu acho que assim, a gente tem vários conceitos de mascaramento, mas todos eles levam um conceito super antigo, até da própria ANSI, que fala, mascaramento nada mais é do que você ocupar uma orelha, né, com um som, para que ela não perceba um som que não deveria estar sendo percebido. Então, é elevar esse limiar que porventura você tenha, um ruído, para que ele deixe de perceber. E a gente sempre fala, acho que logo no começo, com os alunos, né, porque também falando do dilema do mascaramento, eu acho que tanta discussão com a Carminha nos levou assim, não tem dilema, eu acho que tem um raciocínio clínico que a gente vai falar um pouquinho, né? Mas assim, eu acho que é isso, e eu sempre falo para os alunos, entra numa festa e começa a conversar com um colega, né? Você está conversando num tom normal. Na hora que essa festa começa a ter barulho, a ter música, a ter outras pessoas, você acaba elevando o teu tom de voz, porque você não escuta, e não escuta o teu colega, e você não escuta a tua própria voz. Isso é mascaramento. Né? Quer dizer, o ruído da palma, o que aconteceu? Você tinha um limiar X, a hora que você entrou no ruído, num lugar barulhento, ruidoso, o teu limiar muda. Então, se você, por acaso, fizer uma audiometria antes, uma audiometria naquele momento, não é que você perdeu a tua audição, mas é que naquele momento o seu limiar foi mudado. Então, esse é o conceito básico do mascaramento, né? A gente elevar um limiar pela presença de um outro som, que são conceitos que a gente lê na maioria dos trabalhos, e a ANSI, super antiga, já tem esse conceito como conceito básico, né? E é justamente para não ter uma resposta que não seja verdadeira, né? Seja verdadeira. E justamente, assim, o objetivo dele é fazer isso. É você eliminar uma orelha que, porventura, esteja usando, né, quer dizer, experimentando um som que não é dela. Então, se você aqui tem um limiar bom e aqui você tem um limiar ruim, de via aérea, de via óssea, a gente pode falar sobre isso, esta orelha vai ouvir este som. Então, vamos eliminar essa orelha do teste. Ela tem que ser eliminada de alguma forma. E com isso, a gente vai usar um ruído X, também que a gente pode falar sobre eles, para que ela não participe do teste. Tem gente que fala assim, orelha testada, orelha avaliada. Eu gosto muito mais da orelha avaliada, porque eu acho que a orelha testada parece que você está batendo com a testa na orelha, então, né? A orelha avaliada. Esta orelha não pode participar desse exame. Ela já fez a parte dela, então agora vamos colocar um ruído para deixar ela fora do exame. Esse é o conceito básico e acho que mais facilmente da gente
poder começar a falar sobre ele, né? Isso. E aí, por que mascarar, você também já falou, né? E aí, pensando nisso, o que a gente precisa mascarar, né? Quais são os exames que a gente precisa mascarar? Via aérea, via óssea, logo, né? Porque eu vejo aí muita gente esquecendo da logongeometria. Nossa Senhora, e como, Mônica? E como? Eu lembro, assim, até hoje, um caso que eu peguei de um retorno de um paciente que ele tinha uma curva ascendente. A via aérea, tudo bem, era uma perda unilateral, só que, assim, um IRF bom, né? E a suspeita era um neurinoma. Então, a suspeita do otorrino era um neurinoma. E no neurinoma a gente sabe que tem um IRF ruim, né? Abaixo de 50%, né? Porque realmente está pegando lá o nervo e tudo mais. E eu lembro que eu fiz a áudio, fiz a via óssea e fiz o mascaramento de logometria. Esse exame que veio com um IRF de 92% caiu para um IRF de 40%, porque justamente não havia sido mascarado. Porque a gente acaba esquecendo, né, que essa logometria também deve ser mascarada. Então, como você falou, diarreia, nossa, logometria, e aí eu falo até de uns testes que eu conversei com a Tereza Momenson na segunda-feira da semana passada também, que são os testes supraliminares, que não são utilizados mais hoje em dia, né? Eu sinto uma falta de não utilizar, mas se forem utilizados, também deve-se utilizar esse mascaramento em qualquer teste da avaliação audiológica, né? São os vários testes que a gente pode fazer, levando em conta alguns conceitos que a gente tem, né, aí dentro do mascaramento. Uhum. Você vê a importância, né, da gente mascarar. Muda o diagnóstico nosológico, né? Então, a responsabilidade do fonoaudiólogo é gigante nesse momento, né? Então, a gente tem que tomar realmente todos os cuidados, porque o diagnóstico diferencial está no mascaramento, quando é feito, né? Porque muda totalmente. O IRF bom, com uma sensório neural daquele lado, não significa necessariamente uma retrococlear, né? Pois é, porque quando veio com um IRF bom, e aí veio com a suspeita de um neurinoma, eu falei, tá estranho. Mas sim, tudo bem. Aí eu coloquei o ruído, e o problema, né, é que às vezes a gente não anota que a gente usou o mascaramento. Isso também é uma dúvida, né? Assim, anota quanto. Eu costumo colocar assim, via aérea variável, via óssea variável e logo audiometria sim. Aí eu coloco o valor, porque normalmente é um valor fixo. Mas tem muita gente que acaba não colocando, mas coloca o símbolo. Eu acho que tudo bem, outro dia coloca o valor, né? Tem alguns gráficos audiométricos que você tem até embaixo, né, um valor que você pode colocar em cada frequência. Às vezes você usa realmente um valor variável, tanto na via aérea como na via óssea. Então, assim, o que está certo? Né? Se você fizer o exame certo... Sim, já é bom. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Então, na hora que você faz o exame, você tem a marcação da via óssea com mascaramento, a via aérea também com mascaramento. Às vezes o profissional não coloca quanto usou de mascaramento. Eu tenho que confiar que ele usou o mascaramento adequado, né? Então, por isso que, mas coloca ou não coloca? Depende do que você... Eu coloco variável, via aérea, via variável, porque realmente não é, né, Mônica? Às vezes você usa 15 numa frequência, usa 30 na outra frequência. Então, às vezes não dá para você colocar quanto de ruído você usou, né? Coloca a técnica que você usou. Mas eu acho que a gente tem aí alguns conceitos importantes que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala sobre mascaramento, né? Eu acho que o meio é para isso, né, para a gente alertar o que tem que prestar atenção, né? Quais são os conceitos que a gente tem que prestar atenção aí para usar o mascaramento de forma adequada. Eu acho que um dos temas mais polêmicos dentro do mascaramento é com relação à via óssea. Você acha que tem sempre que mascarar a via óssea? Não. Eu lembro que eu aprendi na faculdade, né? Eu tive aula com o Dr. Orozingo, né? E ele dava aula também de toda a parte audiológica, da avaliação audiológica. E eu lembro que ele entrou na sala, a gente estava falando de mascaramento, e ele colocou assim, sempre desse tamanho na lousa, né?
quando se mascara a via óssea? Sempre, ele botou bem grande na lousa, depois ele falou assim, nem sempre, né? Então, eu acho que é isso, é o conceito de que sempre se mascara, sempre, porque a atenuação é zero na via óssea, né, que é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que falar da atenuação interoral. Mas, por exemplo, se eu faço uma via aérea bilateral, né, 40 dB de via aérea, e de repente eu faço uma via óssea sem mascaramento, que eu normalmente faço a via óssea primeiro sem mascaramento para saber o que acontece naquela orelha. E eu faço uma via óssea e dá 40 dB também, eu acho que a máxima do mascaramento, Mônica, o mascaramento é um ruído perturbador, né, inconveniente. Né? O teste não é fácil para o paciente. Né? Às vezes ele se confunde muito numa avaliação audiológica quando você usa ruído, principalmente quando você faz em criança. Então, se não precisar usar o mascaramento, eu acho que a gente não deve usar. Então, ele é desnecessário. Então, no caso que você faz uma via aérea que te dá 40 e uma via óssea que te dá 40, qual é a necessidade de você colocar um ruído mascarante? Se ela piorar, essa via óssea, alguma coisa está errada. Mas você fez uma anamnese, você tem uma anamnese médica, né? O otorrino te manda um prontuário, onde você tem uma série de dados desse paciente, que você complementa com alguns dados que você precisa na tua anamnese, e você tem um paciente que tem, teoricamente, uma perda sensório-neural, eu acho que está posto. Às vezes, mesmo quando você tem uma diferença de 10 dB. Então, você fez uma via aérea de 40, e uma via óssea te deu 30, qual é a diferença se essa óssea baixar para 40? Né? É só se mudar o tipo da perda, né? Se mudar, então se tiver gap de 15 dB para mais, aí eu acho que tem que fazer, e tem que fazer. Aí não tem desculpa para não fazer. Não sei que você tem algumas outras questões que a gente pode discutir. Mas se não tiver, não tem porquê. Como eu falei, o ruído é perturbador, ele é inconveniente, as pessoas se cansam, tem que prestar muita atenção. Então, sem contar que colocar o vibrador ósseo e o fone por cima é um pouco desconfortável fisicamente também, né? O ruído é desconfortável. Então, a hora que você fala para a pessoa assim, olha, você vai escutar um ruído e um chiado e um apitinho, igual aquele apitinho que você escutou antes. Não preste atenção no chiado, só preste atenção no ruído. A pessoa fica desesperada, né? Quer dizer, não, se não tem necessidade, se você tem uma diferença de no máximo 10 de uma via aérea para uma via óssea, não precisa usar mascaramento, porque o laudo não vai mudar. Se essa óssea estava 30, ela baixar para 35 ou baixar para 40, piorar 35 para 40, você não vai ter um laudo diferente, ela continua sendo uma sensório neural. Então, se você tem certeza do teu exame, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente falou da via óssea, né? Eu acho que esse é um conceito muito importante, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, quando mascarar? Quando você tiver uma atenuação, né? De um lado para o outro. Então, esse é um dos conceitos que a gente não pode deixar de prestar atenção, né? A gente tem vários outros conceitos, que eu acho que você tem dois conceitos que eu acho que são muito importantes para a gente decidir. Não sei se eu posso falar, posso? Pode, claro. Né? Eu acho que a gente tem dois conceitos assim que são, para mim, básicos para você decidir fazer um mascaramento. Um é a atenuação interoral, né? Que foi o que eu falei lá atrás, quando a gente começou a discutir, a gente prestava atenção só na atenuação interoral de VA a VA. E aí depois a gente foi perceber que hoje é óbvio para todo mundo, mas em 78 a gente não percebia isso. Você tem uma outra coisa que acontece antes, que é uma atenuação interoral de VA para VA óssea do outro lado. Que na hora que você coloca um fone, ele dá um som, esse som vibra, né, as estruturas do crânio, chegando na via óssea do outro lado. Então, antes dele entrar pela via aérea, que seria um caminho, sai do fone, cruza pelo arco, entra pelo outro fone, né, da via aérea, você tem uma outra situação que já aconteceu,
porque a via aérea é do lado de cá com a via óssea do lado de cá. Então, esse conceito é super importante. Se você tiver uma diferença, como a gente fala, de 40 dB, que o estudo Baker a gente tem vários, né? Estudo de atenuação interoral. Você tem uma série de estudos que variam de 40 a 70 dB de atenuação interoral. Quer dizer, quanto maior a atenuação, melhor para a gente, porque você não precisaria mascarar. Mas o estudo Baker lá atrás, acho que em 79, não lembro quando que foi, ele já dizia, vamos usar o mínimo de atenuação, que é a atenuação de 40 dB. Então, se você tiver uma diferença de 40 dB de uma via aérea, uma via óssea de um outro lado, tem que mascarar, tem que usar o mascaramento. E é óbvio que se você tiver uma diferença de via aérea para via aérea de 40 dB, a via óssea já aconteceu. Então tem que usar o mascaramento também. Então acho que esse é um conceito importante. E o outro conceito que eu acho que as pessoas acabam se esquecendo, a gente não podia esquecer, porque lá atrás, né, que a gente usava alguns ruídos que não tinham uma efetividade, que é a efetividade do ruído, né? Sim. Hoje a gente se baseia muito nos nossos audiômetros que tem Narrowband Effective Mask, né? Então é um ruído efetivo. E a gente esquece que ele pode não ser efetivo, né? Então, como a gente tinha que lidar com isso lá atrás, porque os nossos audiômetros tinham, alguns nem narrowband tinham, eles tinham só white noise, então a gente tinha que se preocupar muito com a efetividade do ruído. Mas eu acho que hoje, mesmo ele sendo ruído de mascaramento efetivo que a gente tenha no audiômetro, a gente tem que prestar atenção se ele é efetivo ou não. E isso ou a gente sabe pela pessoa que vai calibrar o teu equipamento, que a gente acaba não vendo aquela ficha, né? Eles mandam a ficha. Ótima dica essa. E a gente não olha a ficha. Deixa eu ver lá o que está escrito na ficha. A gente acaba não vendo e conversando com a pessoa que também fez a calibração. Escuta, meu ruído está efetivo? Como a gente tinha que lidar com o white noise lá atrás, o white noise, principalmente em frequência aguda, ele não era efetivo. Então, às vezes, para você chegar a uma efetividade do ruído, você tinha que dar 40 dB a mais do que... Se eu preciso de 10, eu precisaria de 40. Então, esse conceito é muito importante, porque se eu não tiver um ruído efetivo no meu equipamento, os 10 que eu dou, né? Eu dou 10 é suficiente. Depende. Se teu ruído não for efetivo, não é suficiente. Então, também é um outro conceito que é importante a gente, prestar atenção, que é esse conceito do ruído efetivo. Ele é ou não efetivo? Isso a gente consegue ver, né? A gente consegue fazer isso no teste, como a gente pode perguntar para a pessoa que foi calibrar. Escuta, ele está sendo efetivo? Né? E eu acho que é um conceito que a gente não pode esquecer. Outro dia, semana passada, a Mariana, ela estava falando de avaliação infantil, né? E ela falou crash noise. E aí vieram me perguntar se é um outro tipo de ruído para mascaramento. Ela deixou isso bem claro na live dela, eu assisti depois de novo, que não é um ruído para você usar como ruído mascarante, né? Que é um ruído para você ter avaliação da audição, que é mais um. Você tem um puro, o warble, e você tem o fresh noise. Então, ele é mais um avaliador, né? Ele não é usado para mascarar. Né? Não é usado como ruído mascarante. Ele é fresh noise porque ele é ruído, como o warble também é um ruído, mas não deve ser usado como ruído mascarante de nenhum teste. Ele é usado para pegar linear mesmo, principalmente em criança, né? Que se cansa, muros. Então, acho que ela deixou isso bem claro na live dela, né? E com relação à atenuação interoral, Thelma, a gente sabe que difere por frequência, né? E você aconselha usar 40 dB independente da frequência. Você tem você tem de 40... de porque você tem aí um limite de segurança, né? Um limite de segurança aí. Você tem pelos vários estudos, a gente tem vários estudos que já foram feitos, que ela muda de 40 a 50 e chega, dependendo do estudo que foi feito, até 70 dB, né, de atenuação interoral. Então, eu acho que os 40 dB é o mínimo que você deveria usar, né? Como eu falei, o Estúdio Baker já fala isso, nem lembro, acho que foi em 1979,
que ele falou, já falou sobre isso, né? Vamos usar 40 como um limiar mínimo. Então, você não perde nenhum paciente, né? Então, você deixa de mascarar para nenhum paciente. Em alguns momentos, pode ser que você esteja usando mascaramento sem necessidade, né? Você, para oral poderia ser outra, mas você pelo menos não perde nenhum paciente. E tem uma coisa importante da atenuação interoral, que infelizmente não é a nossa realidade aqui no Brasil, porque a atenuação interoral de 40 dB, ela é para o fone. Se você usa o TDAH ou aquele maior, supraoral, né? Supraoral. Se você utilizar um fone de inserção, essa atenuação interoral aumenta muito, o que é legal, o que é ótimo para a gente. E quanto maior a atenuação interoral, menos eu vou ter que usar de mascaramento. Menos são os casos de usar de mascaramento. Então, quanto menor o contato com a orelha, porque esse contato faz vibrar todo o crânio, como a gente falou, menor contato, ele aumenta a atenuação interoral. Então, é muito melhor eu ter uma atenuação interoral de 70 do que de 40. Né? De 40 eu vou ter que mascarar muito de gente. Se essa atenuação interoral for de 70 dB, não são todos os casos que eu vou ter que mascarar. Então, se a gente pudesse usar, né, o fone de inserção, na maioria, realmente a atenuação ela muda com relação ao fone supraoral. Supraoral ou de inserção, né, o dispositivo que você vai usar, muda de frequência, né, muda de paciente, às vezes, por isso que as foram feitas, tem várias pesquisas, muda de paciente para paciente. Então, se você considerar como 40 dB, tudo bem, né? Acho que tem formas aí até de você verificar se o teu ruído é efetivo. Você pode fazer isso uma dúvida, será que esse meu ruído está bom mesmo? Será que ele está sendo efetivo? Coloca um tom puro numa orelha que você tenha certeza e vai jogando ruído em cima dessa mesma orelha com o tom puro. Na hora que ele deixa de ouvir o tom puro, esse é o nível de ruído de mascaramento efetivo. Então, se eu tenho um limiar aqui de 40, eu vou jogando ruído. É quando muda o limiar, né? Quando muda o limiar, não estou mais escutando o tom puro. Digamos que foi em 60 dB. Você sabe que a efetividade desse ruído é de 20 dB pelo menos. Então, não dá para usar só a garantia dos 10 e fazer a mudança de acordo com o que você utilizar. Você tem outros conceitos, você tem o efeito de oclusão, que pode ser necessário você colocar mais ruído, mas lembrando que isso é só nas frequências mais graves, 250, 500 e 1000. A partir de 2000 ela é desprezível, esse efeito de oclusão. Você tem o mascaramento mínimo, o conceito de mascaramento mínimo, você tem o conceito de mascaramento máximo. Eu acho que esses conceitos são importantes da gente prestar atenção antes da gente começar a fazer uma audiometria e ver a necessidade do ruído, né? Você tem super mascaramento, você tem uma série de outros conceitos que são importantes a gente ler sobre, né? Não dá pra gente meter sem saber esses conceitos. Eu acho que são conceitos importantes pra gente estudar primeiro antes de fazer isso. E não é dilema, viu, gente? Eu acho que assim, a gente fala muito do dilema, do mascaramento. Os alunos da faculdade já vêm com aquela ideia, com aquele pré-conceito, né, de que o mascaramento é difícil. Eu acho que a gente estudou tanto o mascaramento que eu acho que ele se um pouco básico, né, pra gente. Eu acho que tem que ter cuidado, né? Eu acho que é importante você ter um cuidado, você saber da atenuação, você saber da efetividade do teu ruído, você saber se é necessário mascarar, quem é aquele paciente que você está utilizando. E uma coisa que a gente complica um pouco na fonoaudiologia, né, Mônica? Que é o raciocínio clínico. Sim. É fazer conta. A gente entrou muitas vezes na fonoaudiologia porque não gosta de fazer conta, né? Não quero fazer conta. Infelizmente, no mascaramento, a gente tem que fazer conta, a gente tem que levar em conta o raciocínio. Então, não dá para você simplesmente coloca 10 mais 10 e ponto. Não é isso. O mascaramento não é isso.
lembro que assim, na DG que a gente fica trabalhando, aí tem uma pessoa do meu lado, de vez em quando, você sabe que ela tá fazendo conta de mascaramento. Tem conta. Infelizmente, a gente não tem uma coisa pronta, né, para usar o mascaramento. E vem muito também do que você acha que você vai encontrar naquele quadro audiológico, né? Então, você faz uma anamnese, às vezes você tem exames anteriores ou outros exames também, e você tem uma ideia do que você vai encontrar. Se de repente aparece, né, algum resultado ali totalmente diferente, acho que no mínimo a gente precisa rever ali a técnica ou rever a forma de resposta do paciente. De repente ele não entendeu o exame, né, não chegou próximo do limiar. Isso é comum acontecer, né? E uma outra pergunta que costuma aparecer também, Thelma, é se basta calcular uma frequência para o mascaramento. Não basta uma frequência, porque muda. Essa via óssea pode ser diferente nas diversas frequências. Você pode ter uma via óssea de 10 em 500, se você tiver uma via óssea de 30 em 1000, a conta já mudou. Né? Então, gente, não dá para a gente se basear numa frequência única, não. E uma coisa, acho que tem que ver frequência por frequência. Vou ter que mascarar. Às vezes você tem que mascarar 500 e não tem que mascarar 4000. Sim. Né? De repente, você tem uma curva, uma perda que vai piorando em frequência aguda. 500, bom, mas 4000 você não tem uma diferença. Então, você não precisa mascarar. É o que eu falei. Quanto menos necessário for o mascaramento, melhor para o teu exame, né? Porque ele é perturbador, ele incomoda, ele é difícil para o paciente. Então, se eu não preciso usar, então eu tenho que ver frequência por frequência a necessidade de usar o mascaramento ou não. Uma coisa importante, né, Mônica, que eu acho que a gente acaba esquecendo, e eu já vi isso acontecer e achei muito esquisito, não pode esquecer de mascarar 250, 6 e 8, né? Porque eu tenho que usar a via óssea. A 250 não tem via óssea, 6 e 8 não tem via óssea. Usa do vizinho, que é o 500 e o 4000. Uma vez eu peguei um exame que ele estava assim, uma audição normal, uma orelha, e na outra orelha você tinha 60 em 250, né? Ausente, e 60 em 6.000 e 68.000. Estranho, né? Só 250 mil com resultado e o resto aqui na barriga de 500 a 4, ausência de resposta. Por quê? Porque foi usado um mascaramento super correto, né, de 500 a 4.000, aqui e nas extremidades não, porque não tinha via óssea. Não tem via óssea mesmo. Tem gente que até tem no seu audiômetro a via óssea em 6.000. Até o pessoal pergunta, posso fazer? Se ela estiver calibrada, pode, mas tem que saber se ela está calibrada, porque a gente também tem um problema, né, que como a gente às vezes não usa a via óssea em 6.000, ela não vem calibrada. A pessoa que vai calibrar, que a gente só usa de 500 a 4, calibra de 500 a 4, e aí 6.000 você não tem uma calibração adequada de 6.000. Então, peça, se você quer no teu audiômetro a possibilidade de fazer a óssea de 6.000, se ela estiver calibrada, tudo bem. Se não estiver calibrada, não dá para fazer a óssea em 6.000, tem que usar do vizinho, que é 4.000. Tem que mascarar 6, tem que mascarar 8, tem que usar a óssea de 4, e 250 a mesma coisa, tem que usar a óssea de 500 para você fazer o exame adequado, senão o teu exame sai completamente inadequado, você não mascarou essas extremidades, né? Thelma, da mesma forma que você falou sobre a necessidade de mascarar, existe o outro ponto que é o super mascaramento, né? Quando você coloca mais do que deveria e aí simula um resultado também irreal, né? Isso você pode causar uma perda de audição pelo supermascaramento. Então a gente sempre fala supermascaramento. Você não usa 40 de diferença? Então, no contrário, você tem que usar 35, porque o 40 pode supermascarar, né? Então, se você tem uma intensidade maior do que 35 de mascaramento, ele pode supermascarar e você começa a perder.
Às vezes você tem um limiar, sei lá, vou chutar, eu gosto de escrever, né, para fazer conta de mascaramento. Imagina, você, né, 10 e 50, tá aí não, mas você tem 40 e 50, você não vai mascarar, porque na via aérea você não precisa. Mas se tiver uma via óssea de 0, você teria que mascarar. E às vezes você começa a colocar ruído, ele deu os 3 aumentos de ruído e bateu aquele limiar, tá bom. A Carminha sempre falava assim, vamos pagar para ver? Eu lembro dessa frase dela, gente, vamos pagar para ver. Aí você coloca mais 5. Perdeu, faz a conta, se você não está super mascarando. Né? Então, você já aumentou uma vez, aumentou outra vez, e deu o limiar, bateu o limiar, é aquele limiar legalzinho, bonitinho, paga para ver, dá mais 5. Se perdeu, vamos voltar no outro, que o outro já era satisfatório. Então, muito cuidado com o mascaramento. Às vezes não tem como, né, Mônica? Você tem pacientes, por exemplo, com uma perda auditiva bilateral, condutiva. Eu acho que esse é o pior, a pior caso, né, na avaliação audiológica, porque você não usa mascaramento, você muitas vezes não sabe de que lado vem aquela óssea ou aquela aérea, né? E se você coloca um pouquinho de mascaramento, você já super mascara. Então, por exemplo, se você tiver 40 de um lado e supostamente você fez uma óssea sem mascaramento, deu 0, então esses 40 desse lado, para você mascarar essa via óssea que deu 0, teoricamente aqui, você teria que botar quanto? 45, né? 45 perto de 40 já mascarou, já super mascarou. Né? Então, assim, e 40 talvez não seja efetivo, né? Exatamente. Então, cuidado, vamos fazer as contas. Eu acho que é isso. Acho que a gente, na fonoaudiologia, principalmente na audiologia, a gente não gosta de fazer conta, né? Mas então não tem como. Você tem que fazer conta, tem que... não, atenção. Eu acho que depois a coisa vem no automático, né? Eu acho que muito fácil hoje vai no automático. Mas eu acho que é cuidado também, né? Tem casos que realmente a gente fica... E agora? Né? Porque super mascarou, e se você tirar o mascaramento, você não sabe de onde é essa via óssea, mas eu acho que tem alguns outros dados que são importantes. Isso que você falou, a anamnese é importante. Se você tem uma pessoa que chega com uma queixa mais de orelha média, e de repente você começa a colocar ruído, essa óssea vai caindo, e vai caindo pior do que a aérea. Se você tem 40, de repente se você vai subindo, essa óssea vai chegando bem. Você fala, espera um pouco, mas essa óssea essa aérea era 40. Como é que agora eu estou conseguindo uma óssea de 60? Porque você está super mascarando. Né? E uma coisa que eu acho que a Teresa sempre fala, a Teresa Muniz sempre fala, que eu já falei isso daí também algumas vezes, que é a síndrome da preguiça fonoaudiológica. Né? Então, assim, a gente faz a via aérea, aí você tem 20, não, vamos colocar duas perdas, 40 e 80, de um lado e de outro na via aérea. Óbvio que você vai ter que mascarar, não porque tem uma diferença de 40 dB entre VA e VA, mas porque você tem essa óssea pelo menos essa 40 também. Né? 80, perdeu 40, chegou aqui com 40. E se essa aérea é 40, minimamente essa óssea também já é 40. Então você sabe que você vai ter que mascarar. Só que você não fez essa óssea. Você não sabe se essa óssea é 40 ou se essa óssea é 0. Então a gente costuma fazer o mascaramento sem fazer a via óssea. Né? Costuma fazer a logoaudiometria sem fazer a via óssea. E às vezes você não mascara, então, por exemplo, tem 40 de um lado e 70 do outro lado, né? Precisa mascarar? A VA? Não. Tem 30 dB de diferença. E aí você vai lá, faz a logo, faz tudo. Quando você vê essa via óssea, de repente essa óssea é 0. E aí a diferença daqui é 70 dB, né? Então essa óssea está ajudando e muito. Então, a gente sempre fala o correto, via aérea, via óssea,
depois logo a audiometria, né? Tem gente que fala assim, pode fazer a imitância primeiro. Acho que a imitância é um exame que te dá muitos dados, né? Principalmente no caso de uma diferença de uma sensório neural, de uma condutiva. Eu não gosto de fazer a imitância antes da audiometria, né? Eu acho que é um exame incômodo também. O paciente às vezes fica, muito barulho, se incomoda, não quer mais fazer o resto do exame. Então, como é um exame rápido, né, a imitância, eu prefiro fazer depois. Mas é óbvio que ele te dá milhões de dicas, né, até precisa mascarar ou não, mas eu acho que a sequência via aérea, via óssea, logo a audiometria, ela tem que ser seguida. Mas mas o paciente já está com sono ali. Então, eu não posso fazer a audiometria. Poder pode, mas pode ser que depois você precise mascarar. Então, por exemplo, no 40-60, que está bem próximo, às vezes você fez o limiar de detecção de voz, deu aqui 45 e aqui 65. Tá perfeito? Tá perfeito, só que essa óssea está zero. Ela pode estar ajudando esses 65. Então, eu acho que fazer antes a audiometria para depois você perceber se precisa usar mascaramento ou não. Né? E você sugere o uso do speech noise para logo? Você sugere, Thelma, o uso do speech noise para logo? Sim. Eu acho que a gente tem os dois básicos, né? O speech noise para logo audiometria, ele é mais centrado na fala, então se o nosso audiômetro... Eu acho que hoje os audiômetros mais modernos é que assim, eu vim de uma época, a gente não gosta de falar, mas acho que é bom falar, onde a gente tinha outro tipo de ruído nos audiômetros. Hoje os audiômetros têm speech noise, tem narrowband, é efetivo, então eu acho que são os dois básicos, né? O speech noise para fala e o narrowband para via aérea e via óssea. Agora, mas assim, eu tenho um equipamento que não tem, um equipamento mais simples, que só tem o white noise, não é por isso que eu vou deixar de usar. Né? Como a gente veio lá de trás, então a gente aprendeu a lidar com qualquer tipo de ruído. Então não é isso por isso. Não tenho narrowband, eu não vou fazer via aérea, via óssea. Não tenho speech noise, não vou fazer. A gente se virava com o white noise, né? Por isso, a efetividade do ruído é importante, porque na hora que eu vou fazer um teste de fala, eu tenho que perguntar para a pessoa que calibrou, escuta, mas esse meu ruído, ele está calibrado? Ele vai te dizer, não. Ao invés de sair 30, ele está sendo medido 60. Então, independente de quanto você precisa colocar de ruído, da conta que você fez, você tem que colocar 30 a mais. Né? Tem um fator de correção, né? E tem um fator de correção muito importante. Então, eu acho que não dá para a gente não usar. Eu acho que a gente pode usar qualquer ruído. Claro que não speech noise, por exemplo, para tom puro é péssimo, né? O white noise é melhor que o speech noise, porque o white noise ele pega toda a gama de frequência. Uma banda mais extensa. Uma banda mais extensa. O speech noise ele é centrado nas frequências de fala. Então, se você precisar mais o speech noise, não vai dar conta de colocar mais, né, do que usar isso, né? Então, acho que hoje os audiômetros, a maioria tem o speech noise e o ruído de banda estreita, né, para fazer. Thelma, no início da live você falou sobre os testes supraliminares, né? A gente tem aí o Weber audiométrico, né, que a gente pode saber, pode usar para escolher a melhor óssea. Diapasão não. Fez, né, colocou a via óssea aqui. Acho que uma coisa importante é perguntar para o paciente de que lado você está ouvindo. E aí, na hora que você for fazer um Weber, mas eu não tenho diapasão, faz com o teu vibrador, né? Coloca o vibrador aqui, ele vai é complicado porque às vezes depende da cabeça, né? O arco fica estranho, então você não consegue machuca aqui atrás. Então tomar muito cuidado, porque como o vibrador tem aquela bolinha, né, que ela fica em contato com a mastoide, às vezes quando você coloca aqui e coloca, ela levanta e não dá contato. Está tendo contato com o próprio vibrador e não a parte que vibra mesmo. Então, tomar cuidado com isso, dar uma olhada se você posicionou adequado. E o Weber, não consigo fazer via óssea com mascaramento. Não dá, porque eu ponho 5 dB a mais, ele já me super mascara essa via óssea. Faz um Weber.
E uma coisa que eu sempre falo, coloquem observação. Não conseguiu, não é assim, eu não consegui, eu não sou uma super audiologista. Eu já passei dessa fase, acho que depois dos 40 anos aí de formação, né, eu me considero, não sou uma super audiologista, desculpa, tem casos, né, que extrapolam o nosso conhecimento. Mas eu tenho que ter conhecimento de saber que aquele caso eu não consigo fazer efetivamente da mesma maneira. Então faz um Weber, né, você conseguir, fala, coloca no teu relatório, limiares de via óssea estão anotados sem mascaramento, pois com mascaramento existe um supermascaramento. Você tem história de condutiva, aí você vai colocando mascaramento, isso que eu falei, a tua óssea que era 0, aí cai, aí quando chega no 40, que é o limiar de 0, você para, né? Ainda mais é para piorar mais, você para. Aí você fala assim, deu uma sensório neural. Mas a história toda do teu paciente é de uma perda condutiva, né? Toda a história dele é de uma perda condutiva. Você tem os exames anteriores que mostram uma perda condutiva. Não é feio para ninguém colocar um relatório. Não foi possível, porque a gente tem uma condição de equipamento, né, que você às vezes não consegue, pela condição do equipamento. Não é por falta de conhecimento. Né? Então, assim, coloca uma observação. Foi feito o Weber, né, audiométrico, e o paciente lateralizou para a orelha direita. Isto mostra o quê? Várias coisas, né? Então, se você lateralizou para a direita, esse gap pode ser maior nessa orelha, ou realmente esse limiar dessa via óssea é melhor que a orelha esquerda. E aí é uma análise do exame inteiro, né, Mônica, que eu acho que às vezes falta isso, né? Você põe uma via aérea de 40, uma via óssea de 40, né? Uma logoaudiometria de 100% e uma medida de imitância acústica, uma curva tipo C, com ausência de reflexo. Está batendo. Então, a avaliação audiológica já chama avaliação audiológica. Sim, então, é um conjunto, né? É o conjunto dos exames, é o conjunto das respostas. Então, eu acho que o Weber audiométrico, ele é rapidinho, né? Por que não tem sido muito usado, né? Eu não sei. Eu conversei com a Tereza na segunda-feira, a gente fez também uma discussão sobre avaliação audiológica básica, né? Porque hoje a gente sente assim, você vai fazer um exame, nossa, a live da Mariana foi bárbara, né? Semana passada falando da avaliação audiológica infantil, porque assim, você tem que ter um olhar para além do equipamento, né? Porque às vezes o equipamento te dá a possibilidade mesmo de você fazer. Então você tem tantos testes, e a avaliação audiológica básica, ela fica assim, tem gente que pergunta assim, você só faz avaliação audiológica básica? Oi? Nossa, só faz. Só faço avaliação audiológica básica, né? E dá um trabalho enorme você pensar nesse mascaramento. E às vezes você pega assim, não foi possível realizar a avaliação audiológica. E aí manda para o BERA direto. E às vezes você consegue fazer, né? Sim. Não tem tão... A gente tem um outro exame que não vai dar para explicar aqui, que é o SAL, né? Que você compara a via aérea com a via óssea, não sei o que. É um exame que dá um pouquinho de trabalho, mas ele te dá uma resposta também melhor se você não conseguiu. Que é possível de você utilizar. Então, eu acho que a gente tem outros mecanismos quando você não consegue, né, efetivamente, um limiar correto. E é isso, coloca na observação, gente. Não foi possível fazer o mascaramento, porque na hora de colocar mais 5, já super mascarado. Eu acho que, do que a Carminha falou, paga pra ver. Porque é isso, às vezes você fala, 30, 40, essa óssea que você colocou sem incluído tá dando 0, vai super mascarar. Às vezes não, às vezes a atenuação interoral é 70. Então você coloca... Aquele indivíduo, né, por conta da espessura do crânio, isso também faz diferença. Tem influência. Então, assim, aí você coloca 45, a óssea permanece em 0. Você fala, ufa. Você coloca 50, a óssea permanece em 0. Ufa. Você coloca mais 50, põe 55, a óssea permanece em 0. Gente, você já deu uma condição. Se ela não está super mascarada, se ela não caiu e continua dando em 0, é porque você não super mascarou. Porque essa atenuação interoral não era 40. Ela pode ser 70. Então ela só vai
super mascarar quando você der 70 dB aqui do lado de cá de mascaramento, que pede 70, chega lá com 0, você pode começar a super mascarar. Então você pode dar 40, 45, 50, 55, 60, 65, paga para ver. Manteve o 0, gente, é esse limiar. Eu acho, eu sempre que a Carminha falava nas aulas, vamos pagar para ver? Vamos pagar para ver? Paga para ver. Mudou, presta atenção no que aconteceu. Tá? Mudou. Pode ser que você não tenha alcançado a atenuação interneural desse paciente. Porque para a gente dá um refresco muito grande, né? Quanto maior a atenuação, por isso que eu falo, se a gente pudesse usar o fundo de inserção com todos os pacientes, a gente estava muito feliz, né? No mascaramento. Pudesse usar. Você não ia precisar mascarar. Os estudos que a gente percebe, que são feitos aí em todas essas pesquisas, que com o fone de inserção, essa atenuação que era 40, ela muda para 70. Então você só precisa mascarar quando a diferença é 70. Que bom! Não é a nossa realidade, infelizmente. Eu acho que a gente estava até discutindo nessa época de pandemia, né? Como é que fica você colocar o fone no paciente, que aí tem que envolver com plástico fino e tudo mais. A solução seria o fone de inserção para tudo. Né? Ajuda a gente na hora do mascaramento, ajuda a gente na hora do contato por conta da E é mais leve, né? É mais leve, mais confortável. Assim, mas é um problema pra gente no Brasil, que a gente não tem a possibilidade de usar, porque tem que jogar fora. A gente, uma época, pensou em guardar este fone para aquela pessoa, porque não dá para lavar. Eles são de espuma. Mônica, Oi, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá. Então, ele é de espuma, não dá para você lavar. Né? Então, você teria que jogar fora. Ou teve uma época que a gente falou assim, vamos guardar para o paciente. Tá, você bota num saquinho do prontuário dele. Quantos prontuários você tem? Né? 5.000 prontuários. Você coloca um pertinho do outro, na hora que você pega esse fone, ele está todo amassado. Então, não dá para reaproveitar. Você tem que jogar fora, mesmo sendo do paciente, não dá para você reaproveitar. Tá? Thelma, chegou no finalzinho da nossa live. Infelizmente, passou muito rápido, né? 1 hora. Algumas perguntas ficaram aqui, mas eu tenho quase certeza que você falou sobre tudo. Tem uma pergunta sobre atenuação real. Você comentou também sobre isso, né? Que não dá pra gente levar em consideração, a gente considera os 40 de diferença, e aí você vai vendo, paga para ver, né? Se por um acaso aumentar aí, é porque realmente a atenuação não era aquela. Então, acho que você respondeu praticamente todas as perguntas que fizeram aqui, também que fizeram antes da nossa live, né? Tiveram várias. E eu queria te agradecer mais uma vez, Thelma, você foi maravilhosa, acho que suas dicas foram ótimas, ajudaram e com certeza aí fez jus aí a tudo que a Carminha preparou e te passou. Então, muito obrigada, queria agradecer em nome de toda a comunidade, de toda a fonoaudiologia aí por tudo que você faz por nós e pela live de hoje também, que foi maravilhosa, eu adorei. Obrigada. Obrigada a você, né? Sempre um prazer falar aqui